Você já disse algo para uma mulher, e anos depois, percebeu que ela ainda lembra, mesmo que tenha fingido esquecer, mesmo que tenha seguido em frente, mesmo que tenha feito de tudo para parecer indiferente. Ela lembra. E não é porque você foi especial. É porque o que você disse mexeu com algo que ela não queria sentir. Algo que a maioria dos homens nunca toca. O silêncio depois de uma verdade dolorosa. O peso de uma frase que ficou ecoando sozinha no quarto, mesmo depois que você foi embora. Ou aquele momento em que você, sem gritar, deixou claro que sabia exatamente quem ela era. Por trás da maquiagem emocional, dos jogos, da pose. Palavras certas, na hora certa, ditas por um homem que já não tinha mais medo de perdê-la. Essas palavras, ela nunca esquece. E o mais estranho é que muitas vezes você nem percebe o impacto na hora. Ela continua falando normalmente, talvez até sorria, talvez queira discutir, se justificar, acusar. Mas, por dentro, ela já entendeu que não está mais lidando com um menino. Porque não há nada mais marcante para uma mulher do que o momento em que ela percebe: esse homem me viu e não me deseja mais do mesmo jeito. Esse roteiro é sobre isso, sobre o tipo de verdade que atravessa a alma de uma mulher e fica, sobre o tipo de fala que você só consegue ter depois de perder o medo de desagradar. E, principalmente, sobre como um homem pode ser lembrado não por promessas, flores ou planos, mas por ter sido firme, claro e emocionalmente livre no momento em que ela mais esperava fraqueza. Mas o pior ainda está por vir, porque algumas palavras que marcam uma mulher para sempre só surgem depois que você passa pelo fogo, depois que você é testado, provocado, humilhado em silêncio. E só quem aguenta esse fogo sem se perder consegue dizer essas frases com calma, com verdade, com um olhar firme. Ela vai lembrar, mesmo que diga que não, mesmo que case com outro, mesmo que apague suas fotos, seus números, suas memórias. Ela vai lembrar, porque você não disse o que ela queria ouvir. Você disse o que ela mais precisava escutar. Agora, vamos falar da primeira cena em que isso acontece. A mais comum, a mais sutil e a mais traiçoeira. A primeira vez que um homem marca uma mulher com palavras é quando ele não tenta convencê-la de nada. Você está ali. Ela começa a testar, comenta de outros caras, faz piadas sobre seu jeito, finge desinteresse. O homem comum responde com ansiedade, tenta mostrar valor, faz piada de volta, pede atenção, ou pior, entra em um jogo que ele não entende. Mas o homem estoico, ele apenas observa. E quando decide falar, não é para disputar, é para deixar claro que ele entendeu o jogo e que não joga. Imagine a cena. Vocês estão saindo há algum tempo. Ela começa a ser mais fria. Diz que não sabe o que sente, que precisa de tempo. Você olha nos olhos dela com calma e diz: você tem todo o tempo do mundo, mas eu não estou aqui para ser opção. Silêncio. Ela não esperava isso. Esperava discussão, esperava insegurança, esperava aquele velho: mas eu gosto de você, vamos conversar. Mas não. Você disse uma frase simples, firme, e virou as costas. Talvez naquele momento ela te ache frio, orgulhoso, arrogante. Mas no fundo, ela sabe. Sabe que você viu que ela estava provocando. Sabe que você não caiu. Sabe que você manteve a sua posição, sem precisar levantar a voz, sem drama. E é aí que a frase fica. Ela vai sair dali, talvez te bloquear, talvez correr para os braços de um homem mais carinhoso, talvez te esquecer por alguns meses. Mas um dia, na solidão do próprio quarto, com a autoestima despencando por causa de outro homem que a tratou como objeto, ela vai lembrar daquela frase: eu não estou aqui para ser opção. E vai entender. Aquele homem não me implorou. Ele me viu jogando e saiu do tabuleiro. É isso que a maioria dos homens não entende. Você não precisa vencer uma mulher no argumento. Você não precisa convencer uma mulher a gostar de você. Você só precisa dizer a verdade e estar disposto a ir embora depois disso. Essa disposição, rara, viril, silenciosa, é o que marca. É o que diferencia você de todos os outros que ainda imploram. E quando a mulher encontra um homem assim, ela pode até não ficar com ele, mas ela nunca mais esquece, porque naquele instante, ele mostrou que seu valor não depende da resposta dela, que ele fala com clareza mesmo sem garantias, que ele tem voz própria, e que ela não é a autoridade sobre o que ele sente. No final dessa parte, uma pergunta:
Quantas vezes você silenciou a sua verdade com medo de perder uma mulher? Na próxima parte, vamos falar do segundo tipo de frase que ela nunca esquece. A que você diz quando ela te trai emocionalmente e ainda quer sair como vítima. Poucos homens percebem, mas quando ela faz isso, já é tarde demais. Ela se distancia, mente sobre onde esteve, começa a falar de amizades antigas com um brilho estranho nos olhos. Posta fotos que sabe que vão provocar. Ela ainda está contigo, mas o respeito já foi embora. E aí vem o golpe. Ela diz que está confusa, que sente que você está mais inseguro, que o problema talvez seja você. Nesse momento, muitos homens afundam, começam a se explicar, a pedir desculpas por serem ciumentos, a duvidar da própria intuição. Mas o homem estoico não entra no roteiro. Ele observa, conecta os sinais. E quando chega o momento, ele diz, com um olhar firme, tom calmo: eu sei que você está tentando me culpar, porque não tem coragem de admitir o que já fez. Silêncio. Um silêncio denso. Ela não vai confessar na hora. Vai negar, vai acusar, vai tentar inverter. Mas já foi dito. E agora cada palavra dela pesa. Cada justificativa soa como encenação. Ela pode tentar seguir a vida. Pode apagar mensagens, limpar rastros, jurar que não aconteceu nada. Mas essa frase, dita com clareza e sem raiva, fica gravada. Porque naquele momento, você não pediu explicações. Você não gritou. Você não implorou fidelidade. Você apenas mostrou que viu, que entendeu, e que não precisa da confissão dela para seguir com a sua decisão. Isso é devastador para o ego feminino, porque ela percebe que perdeu o controle emocional da situação. Perdeu o privilégio de manipular a narrativa. Perdeu o único poder que achava ter sobre você, o da dúvida. E é exatamente por isso que ela vai lembrar. Mesmo anos depois, quando contar para uma amiga que você era frio demais, mesmo quando inventar que você era controlador, no fundo ela sabe, você não a controlou. Você apenas não permitiu que ela te fizesse de bobo. Você saiu da relação com a sua lucidez intacta. E esse tipo de clareza é insuportável para quem vive de manipulação. A maioria dos homens, quando desconfia, vira detetive. Você não. Você virou um espelho. Colocou a verdade na frente dela, sem precisar de provas. E é isso que ela nunca esquece. Na próxima parte vamos entrar na cena mais forte de todas, a que muda tudo. A que faz a mulher encarar sua própria carência como nunca antes. É a frase que você diz, quando ela tenta voltar. Ela foi embora, fez você duvidar de si, pisou no seu afeto, jogou com a sua presença. E agora, quer voltar, não porque te ama, mas porque o outro decepcionou, porque a solidão chegou, porque a realidade bateu. Ela reaparece com uma mensagem vaga. Oi, pensei em você hoje. Ou talvez um emoji, uma lembrança, um pedido de desculpa pela metade. Ela espera que você ainda esteja ali, esperando, com o coração aberto como um menino romântico. Mas o homem estoico, ele mudou. Ele ainda sente, mas não está mais disponível. E é aí que vem a frase, dita com serenidade, sem raiva, sem orgulho, sem ironia. Você teve acesso a um homem que hoje não existe mais. Essa frase, ela corta fundo, porque não é sobre vingança, não é sobre revanche, é sobre evolução. Você a amou. Sim, você quis que desse certo, você se entregou com verdade, mas ela não cuidou. Ela testou, distorceu, desprezou. E agora, quando volta, ela encontra um homem que não está mais no mesmo lugar emocional, que não guarda rancor, mas também não guarda espaço. Essa consciência é poderosa, porque ela mostra que você se reconstruiu sem o aplauso dela, que a dor te lapidou em silêncio, que a ausência dela foi apenas o início de uma jornada que te levou para mais perto de si mesmo. Essa frase destrói a fantasia feminina do "sempre vou ter ele quando quiser". Essa frase mostra que você não está apenas fechado, você está completo. Ela pode tentar insistir, chorar, dizer que mudou, dizer que agora sim está pronta. Mas você já sabe, o que te ligava a ela era o homem que você era, e esse homem já não existe. O novo você não cabe mais no relacionamento antigo, porque agora você não precisa mais ser aceito. Você se aceita, e é isso que a faz lembrar, não do seu toque, não das promessas, mas da frase que revelou sua transformação. Ela vai lembrar disso toda vez que encontrar um homem fraco,
Toda vez que tentar repetir os jogos antigos, toda vez que perceber que não consegue mais provocar alguém como provocava você, porque você disse e seguiu em frente. Agora vem a parte final, a conclusão, a lição final, o que realmente fica, não só com ela, mas com você. No final, não são os beijos que ela mais lembra, nem os passeios, nem os presentes, nem as noites intensas. Ela lembra das frases, frases que cortaram, frases que revelaram, frases que ficaram ecoando muito depois do adeus, porque o verdadeiro poder de um homem não está na sua capacidade de conquistar, mas na sua coragem de dizer o que precisa ser dito, mesmo sabendo que pode perdê-la depois disso. E aqui está a verdade que muitos evitam. A mulher pode até esquecer quem você foi, mas nunca vai esquecer quem você se tornou depois dela, porque cada frase sua, dita com clareza, firmeza e dignidade, foi como um espelho. Você não gritou, não implorou, não implodiu emocionalmente. Você apenas mostrou o que viu e seguiu em frente. É isso que ela não esquece. Ela pode dizer para o mundo que você era frio, distante, difícil, mas no fundo ela sabe. Você não era frio, era só inteiro. E um homem inteiro, para uma mulher carente, é insuportável, porque ele não precisa dela para se validar. Ele não se adapta às manipulações. Ele não dança conforme a carência pede. Ele está ali, inteiro, presente e, se necessário, ausente também. As frases que mais marcam uma mulher são sempre aquelas que ela nunca esperava ouvir. Não porque eram agressivas, mas porque eram verdadeiras. E mais ainda, porque foram ditas com a calma de quem não estava tentando ganhar. Apenas expressar, apenas mostrar, apenas deixar claro. Eu estou vendo. É isso que diferencia o homem estoico do homem comum. O homem comum fala para agradar, fala para evitar conflito, fala para manter a mulher por perto. O homem estoico fala para libertar a si mesmo da ilusão e a ela da mentira. Por isso, quando ela tenta lembrar o que viveu com você, ela lembra das palavras, aquelas que fizeram o chão dela tremer, aquelas que desmontaram suas defesas, aquelas que mostraram sem gritar que ali estava um homem diferente. E mesmo que ela nunca mais volte, mesmo que nunca mais mande mensagem, mesmo que ela se perca em 1000 outros braços, ela vai lembrar, porque um dia, num momento em que ela achava que tinha o controle, você disse algo que nenhum outro teve coragem de dizer. E naquele instante ela viu, esse homem não era meu, esse homem era dele mesmo. E é por isso que ela nunca te esqueceu.